verdadeira conversão, ela é um processo. Não é do dia para a noite. Começamos vendo que, olha, puxa, eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Nossa. E a gente vai conhecendo a Deus. E a gente vai a cada dia mais crescendo nessa convicção. E a gente diz, não, eu não apenas não sou tão bom quanto eu achava que eu era, mas eu sou pior do que eu imaginava que eu era. Porque no começo a gente vê, ai Senhor, eu sou pecador. Daí a gente vai, de fato, convertendo, tendo convicção dos nossos pecados. A gente diz, Senhor do céu, eu sou pecador demais. É assim que acontece. Esse período aqui que Paulo está citando, alguém que vai sendo convencido do seu pecado, se vendo incapaz de ser salvo por si mesmo, porque a não ser que aconteça isso com cada um de nós, eu vim falar para você, não há salvação por ser humano. A não ser que você olhe para a Escritura e se veja indigno do sangue de Cristo. A não ser que você olhe para os mandamentos e diz, eu não consigo cumprir. A não ser que você olhe para dentro da sua vida e diga, igual Paulo diz aqui, miserável homem que sou. Mas se você não dá esse brado, você ainda nem começou o processo de conversão. Você pode frequentar a igreja. Você pode tocar no louvor. Você pode cantar. Você pode ser pastor. Você pode sentir o arrepio no culto, sem convicção de pecado. Isso não passa de frenesi religioso. A sua moralidade não passa de uma moralidade vã, vazia. Ainda que moralmente você seja correto diante das pessoas, isso é vazio. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, se você nunca se viu em frangalhos, se você nunca se viu como miserável, se você nunca se viu como alguém que é indigno de receber alguma coisa, igual uma vez a oração da irmã, estávamos orando lá, Senhor, eu oro para que o Senhor só me dê aquilo que eu mereço. Foi na hora, falei, Senhor, não ouve a oração dela, por favor, não ouve. Porque se orarmos para que Deus nos dê aquilo que nós merecemos, você sabe o que você merece? Eu tenho convicção plena do que eu mereço. Todos nós, sem exceção, diz a Escritura, merecíamos o inferno. Sem exceção, do pastor ao membro que entrou na igreja hoje. Todos nós merecemos o inferno, é o que diz a Escritura. Portanto, se você nos vê como miserável, como incapacitado, como destituído de força diante de Cristo, eu vim falar para você, o processo de conversão nem começou na sua vida ainda. Você nem sonha em converter, você é apenas um adepto à religião cristã evangélica protestante reformada. Apenas isso. Se diante de Cristo, meu irmão, você ainda se vê como uma pessoa boa, se diante de Cristo você olha assim, Senhor, eu sei que eu sou mau, mas, puxa, aquele dali é pior do que eu. Se você se vê assim, eu tenho uma má notícia para você. Você precisa se converter. Você não enxergou a sua natureza ainda. Você não enxergou quão mal você é. Se você se acha merecedor de algo por conta da sua moralidade, por conta das tuas obras, você está perdido. Se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. É isso que diz a Escritura. É por isso que, como já disse um escritor, né, que a palavra digno seja escrito lá no chão do inferno, porque é isso que nós somos dignos. E que a palavra graça, favor e merecido esteja ali escrita em letras garrafais, nos umbrais da porta do céu. Por isso é necessário que nós venhamos nos reavaliar constantemente. Eu, de fato, eu tenho sido um cristão genuíno, ou sou apenas um mero religioso? Mas é óbvio, né? Eu tenho uma boa notícia para você também. Ainda há uma chance para mim e para você. Óbvio que há. E sabe qual a chance? A chance não é, no final do culto, eu falar, olha, vamos ficar de pé. Você que quer aceitar Jesus Cristo, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração. Você cai para trás, levanta e seus problemas resolvidos. Não, não é assim que funciona. Eu não vou falar para você, aceite a Jesus Cristo. Não. A única solução para mim e para a sua vida é que nós venhamos aclamar para que Ele possa nos aceitar. Ele é que precisa aceitar a mim e a você. Porque tem pessoas que aceitam a Jesus Cristo como se Ele fosse um adereço que nós colocamos que melhora a nossa vida, que melhora o nosso casamento, que melhora a nossa moralidade. Mas não temos que aceitar a Cristo, mas temos que clamar de joelhos com a boca no pó, dizendo, Senhor, me aceite pela tua misericórdia e graça, porque eu sei que eu não sou nada.
Meu irmão, se você ainda não teve essa convicção de olhar para a Escritura e dizer, miserável homem que sou. Quantas vezes, eu estou lá em casa e eu olho para minha esposa, e de manhã eu estou orando com meus 2 filhos, na verdade até os 3, né? Até o menorzinho está acordado na hora da nossa oração já. E às vezes eu estou lá, e eu vejo, puxa, que bênção. Nossa, os 3, tudo certinho, tudo perfeitinho. Mas aí eu sei que aquilo lá não é porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho certeza que aquilo lá é muito mais do que eu merecia, eu tenho certeza. Eu mereci, sabe casar com quem? É com a diabetes. Morar lá na Infernolândia, rua 666. Então, eu olho para dentro de mim, eu olho para o meu passado. Eu olho para o Rafael antes de 2006, perdido, depravado, imoral. E eu vejo, Senhor, como pôde? Como pôde mesmo assim o Senhor ter misericórdia e graça da minha vida? Isso é fruto da graça do Senhor. Essa é a única chance. Não adianta você ser um bom entendedor de letra, ser um bom teólogo, a não ser que você não entenda, a não ser que você entenda a parte espiritual de que nós somos os pecadores que a Bíblia tanto condena. É o que nós temos dificuldade de perceber. Às vezes quando nós ouvimos falando, olha, mentiroso, olha, a gente lembra da vizinha, fofoqueira, está descrevendo minha vizinha, pastor. O adúltero, puxa, tem um cara no serviço que é assim. E nós não vemos que esse pecador, na verdade, Jesus está falando de nós. Os ímpios são ímpios, ainda que tenham acertos, mas diz a Escritura que eles são vendidos à escravidão do pecado. Agora, os crentes, já estou terminando, né? Os cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo, que de fato, não, porque ou você é ímpio, ou você está num processo de conversão, como no caso aqui de Romanos 7, ou você é crente. E se você já passou desse estágio de processo de conversão e acredita que você é filho de Deus, você não pode dar desculpa para o pecado. Não pode. Lembra que eu disse no começo? O entendimento errado dessa doutrina vai te levar a um comportamento errado. Se você olha para Romanos 7 e vê aqui esse homem dizendo, olha, mas o bem que quero fazer não consigo, e sim o mal. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Se você entende que isso aqui é um crente, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser um crente relapso em relação ao pecado. Você vai viver de qualquer maneira, porque você vai dizer, Paulo era assim também. Paulo tentava fazer o que era certo, mas dava um escorregadinho e falava, fazer o que, né? Não sou eu que peco, mas o pecado que habita em mim. E você vai viver dando desculpa para o seu pecado esfarrapado. Se você acha que Romanos 7 é um crente, diante do pecado você sempre vai dar desculpa. Diante da tentação você vai dizer, poxa, foi maior do que eu. Todos nós somos tentados constantemente. Homens, mulheres, crianças. Jesus foi tentado. Lembra quando Jesus foi tentado no Getsemane? E ele orando chegou a suar gotas de sangue? Tem um nome específico, aquela doença. Sabia que aquilo lá não é algo que aconteceu só com ele. Aquilo lá é um fenômeno, de fato, que acontece com qualquer ser humano, tamanho grau de estresse. Se chama hematidrose. Quando a tensão, o estresse é tão grande que você pode, de fato, até transpirar sangue. Eu pergunto para você, diante da tentação, você já suou sangue? Já, eu não vou conseguir. Eu suou sangue já? Se não suou sangue é porque dava para resistir. E o que a Bíblia diz a meu seu respeito, que ainda que o mal resida em nós, mediante o Espírito Santo nós somos capazes de vencer qualquer tentação. Não podemos dar desculpas. Você tem que saber, meu irmão, que você vai dar conta dos seus pecados. Eu vou dar conta dos meus pecados. Diz a Bíblia que um dia todos nós, sem exceção, estaremos diante de Deus para receber segundo o bem e o mal que tivemos feito no meio do nosso corpo. Diz a Escritura que o Senhor julgará o segredo dos homens. Sabe aquelas coisinhas que ninguém sabe, só você? Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seu pastor não sabe. Diz a Bíblia que o Senhor julgará o segredo dos homens. Tudo aquilo que passa na nossa mente. Paulo aqui, ele não está de forma alguma negando as nossas responsabilidades por nossas ações. Não é isso que ele fala. Muito pelo contrário. Alguns pensam que Paulo diz assim, olha, puxa, não importa dar uma caidinha no pecado. Por quê? É só pedir perdão, o Senhor resolve. Não é isso que ele diz. Aqui ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará? É alguém que de fato quer se ver livre do pecado.
Uma coisa é você morrer lutando. Outra coisa é você se render sem luta. Uma coisa é você lutar contra o pecado e lutar. E falhar. Mesmo assim, não dê desculpa. Levante, prossiga e mude. É o que a Escritura nos ordena. Se tiver que morrer, que morra lutando. Assim como era a educação espartana que eu falei semana passada. Pra você ter uma ideia, na educação espartana, os guerreiros não tinham direito nem a enterro. A não ser que, sabe a lápide com o nominho lá? Aqui jaz Rafael César. Eles não tinham direito. A não ser aqueles que morriam na guerra. Morreu de velhice, por mais que serviu o Estado a vida toda. Era enterrado como indigente. Mas se você morresse na batalha, você poderia, sim, ter o seu nome ali. Uma lápide. Até as mulheres. As mulheres, como não iam para a batalha, sabe qual era a única forma de uma mulher espartana ter o seu nome escrito ali na lápide? Da sua catacumba? Quando ela morresse, dando à luz a um filho homem. Do contrário, não podia também. Eu creio que isso também é verdade a meu seu respeito. O crente luta. O crente quer se ver livre do pecado. O crente sabe que o pecado tem consequências amargas e terríveis. E pior, sabe que foi por conta dos seus pecados que o nosso Salvador pagou o preço com a sua morte na cruz. Portanto, uma pessoa que sabe disso não pode tratar o pecado como algo indiferente. Não pode tratar o pecado como algo trivial. Mas ele vai lutar com todas as suas forças e não vai dar desculpa. Amém, meus irmãos? Você pode ficar aí de pé por um instante, então, por favor? Pra sempre exaltar.